convidar de novo. Oi! Minha cara, peraí. Yes. Isso. Tudo bem? Tudo bom? Ó, já tem bastante gente entrando aí, amiga. Isso, aí eu falei pro pessoal que vai ficar gravado também, né? Que a nossa intenção é divulgar, né, Cintia, o que aconteceu aqui antes de ontem. Oh, bem legal, viu? Bem legal, gente. E aí surgiu a ideia da gente compartilhar com todo mundo, né, Vani? Eu acho que super legal a gente estar fazendo isso. Ah, Carol, Isso. linda! A Carol. A E aí, Marinha. a Amanda. Porque assim, tem vezes que acontece tanta coisa legal que num story, num feed, a gente não consegue passar, né? Sim, Então, sim. era fazer um bate-papo rápido, né? Não, e ficou nós duas conversando pelo WhatsApp, né? Trocando, dando ideia, tanta coisa. E aí a gente pode fazer essa conversa junto com as pessoas. Olha que legal. A tecnologia né, gravar e compartilhar isso com mais gente e levar a informação aonde tem que chegar. Não é que nossos colegas. Maravilha. Ó, mas ó, aqui no meu tá faltando um minutinho para começar. Então vamos esperando o pessoal entrando. Gente, ex-alunos, nossa amiga orientadora do doutorado, minha grande amiga. Saudade! Para quem não sabe, você é doutorado junto, né, Cíntia? Então, os orientadores da Cíntia acabaram sendo os meus e vice-versa também, né? A Mirella, o Paulo, e a gente leva pessoas, né? Não, 10. O doutorado foi ótimo, né? Ó, 2 horas. A gente combinou que não ia atrasar. Para que todo mundo que a gente está soltando consultório, né? Daqui a pouco tem paciente, né, Vani? Estamos assim. Rápido, né, Cíntia? Informação certeira e rápida. Sim, a ideia é essa, ó. Nós somos assim, ligados à tomada. Vani, acho que você podia começar contando a história da paciente, né? Sim. E aí a gente vai acompanhando o histórico. Anotei até o nome da medicação aqui. Então, assim, sempre aprendendo com a Cíntia. A Cíntia, a Dani, né, que estão no Aerofácil, fazendo todo esse trabalho. Não aprende contigo, né? Então, assim, olha o alert ali, ó. O que aconteceu? A paciente veio no consultório, a paciente 85 e 6 anos, né, mais ou menos. E ela tem um dente. Isso, que ela precisa fazer um tratamento endodôntico, fazer o canal do dente. E conversa vai, conversa vem, e ela bem relutante, porque ela precisa fazer outras coisas, né? Uma profilaxia, fazer a manutenção dos outros dentes que ela tem. E ela muito relutante, relutou, e a Leta tentou, a coroa tá fraturada, mas como ela tem dimensão de vertical diminuída, também não vai alterar muito se você só fizer uma restauração no local. Então, e não adianta, a gente não conseguiu convencê-la a fazer o canal. Mas antes disso, ela sentou na cadeira e ela falou, olha, eu tô sentindo um caroço, deve ser do dente, perto do dente. Tudo ela associava ao dente que tinha quebrado. E aí, como eu aprendi muito com a Cíntia, aprendo com a Dani também, na disciplina de estomatologia, eu já fui fazer uma palpação, porque elas têm um olho de tantera. Se elas olham, já acham. E eu aprendi muito. E olhei o assoalho de boca dela e realmente vi que tinha um nódulo palpável, né? Parecia que era uma calcificação, pequeno, mas que incomodava a paciente. Então, o que eu fiz? Já de prontidão, lembrei delas, né? Claro, a gente tem que ter esse apoio, essa corrente multiprofissional, né? Essa corrente de multi-áreas na odontologia. E encaminhei para o consultório da Cíntia para que ela avaliasse, né, o assoalho de boca ali da paciente. E como é um consultório que tem também outros profissionais que eu confio, eu já passei a bola, né? Conversei com a Adalberto, passei toda a informação, falei, olha, ela não quer, se conseguir convencer, tudo bem, mas ela quer extrair o dente. E aí
Falei, olha, se quiser também continuar tudo ali, porque ela é uma paciente mais idosa, fica difícil essa locomoção de um consultório. De locomoção, né, Vana? Ela tem dificuldade de locomoção. Isso, então por mais que eu sei que a gente tem o nosso consultório, que eu faço indo também, falei, olha, não tem problema. O interessante é o bem do paciente. E como ela tem mais coisas para fazer, né? Eu falei que se ela tiver que fazer mais coisas, já fica ali, tudo pelo bem do paciente. E aí, encaminhei para a Cíntia e que vem o desfecho da história. Vai lá, conta isso, Cíntia. Aí chegou a paciente, né? Foi lá, procurou a gente no horário lá na clínica, lá na Oroface. E conversando com ela, ela é uma senhora de 88 anos, tem dificuldade de locomoção. E aí ela só falou assim, ó, eu já quebrei tudo que é osso no meu corpo, porque até hoje tá mais fácil eu falar o que eu não quebrei. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? Pepino. E uma coisa que a gente pensa, salvar um dente de um paciente com 88 anos, né? Aí a gente começa a analisar qual é a relação custo-benefício da situação, o quanto isso vai fazer diferença depois para reabilitar o paciente, colocar uma prótese. Né? A gente nota, ela é uma paciente que ela já chegou falando que as condições financeiras dela não é das melhores, que para ela era uma coisa muito mais restrita. Então, são todos fatores que nós temos que pensar. Só que hoje em dia, quando nós falamos em idosos, nós temos que pensar que idoso é um público real do consultório odontológico geral. Antes, a gente tinha o paciente idoso como sendo único e exclusivamente para prótese total. Né? Aí entrou implantante, aí é paciente para implante. Mas hoje nós estamos pegando pessoas acima dos seus 65 anos, chegando no consultório com todos os dentes. Pacientes que querem salvar os seus dentes, só que nós temos que analisar que é um paciente que tem um contexto diferenciado. Fomos fazer a anamnese. Sentei e fiquei 1 hora conversando com a paciente. Ela gosta de conversar. Gosta de contar. Ela me contou de todos os acidentes que ela já tinha passado, como que aconteceu. Mas alguns fatos foram muito interessantes, né? Primeiro, ela é hipertensa, controlada, mas é hipertensa. Então, toma medicação de uso contínuo. Ela é diabética, faz uso de medicamento também de uso contínuo, faz acompanhamento. Ela tem artrite, tem artrose, então a gente já sabe que faz uso também de alguns medicamentos. E ela tem um fator que foi o que me preocupou, que eu e Vanessa começamos num bate-papo muito interessante. Que eu achei muito interessante. Osteoporose. E aí, a Mônica me fala assim, ela toma há muitos anos alendronato. E aí, se vocês lembrarem do alendronato, que é um dos bisfosfonatos que pode levar o paciente a sofrer osteonecrose, né? Que é uma das sequelas piores que pode acontecer, porque reverter um quadro de osteonecrose, gente, não é fácil. Né? Eu fiz um curso com a professora Letícia, ela mostrou casos assim, e quando a gente abre uma via maior de infecção, como por exemplo uma exodontia, fica muito mais fácil disso estar acontecendo. E aí, entre uma exodontia e uma endodontia, onde a gente consegue obter um controle melhor, aí a Vanessa que entra até me falando, a gente não abre uma via de infecção e não requer que o corpo trabalhe num processo muito intenso para reparar aquele tecido, porque é muito diferente a estrutura de um alvéolo do que uma área periapical, se nós formos imaginar. Uma infecção grande, se deixar ali, também vai ser uma consequência, vai gerar uma consequência. Mas entre uma coisa e outra, o que pesa mais para a gente poder fazer, analisando a relação custo-benefício? Será que não seria melhor essa paciente fazer sim uma endodontia, colocar um pino, fazer uma prótese? Né? E aí que foi que a gente começou a conversar, né, Vânia? Eu falei, convenci a paciente que ela não queria fazer o cadáver. Ela falava, não, nessa idade não preciso mais fazer isso, não preciso, né? Aquelas senhorinhas teimosinhas. Mas eu expliquei para ela, falei, ó, a senhora tem esse medicamento, a senhora não pode parar com esse medicamento, até porque se a senhora parar agora, eu vou ter que esperar, a gente vai ter que esperar muito tempo até poder fazer a exodontia, e a senhora vai aguentar com esse dente aí? Então essa foi o primeiro ponto.
né, que a gente bateu. E o segundo ponto foi que na hora que eu fui fazer realmente o exame, né, a Vânia já tinha levantado a lebre de pensar em algo ali, calcificar, a gente palpa ali a região, a gente sente um material endurecido, bem na altura do conduto da glândula jugular, né? E aí começamos a pensar, estamos já fazendo esses exames, mas o que pesa mais ali no momento? A dor dela, né? Aí eu falei, ó, vamos por partes, que daí ela já chegou, olha, a doutora falou que também tem que fazer restauração, demonstrou um dentinho que tinha quebrado, nós vamos cuidar de tudo. Primeiro nós vamos cuidar do urgente, sanar a sua dor, resolver esse problema, né? Aí nós vamos com o probleminha da lesão lá, nós vamos ver se a gente consegue tirar isso sem ter que pensar numa cirurgia, né? Porque um paciente assim, tão alterado sistemicamente, né? Por mais que esteja compensado, mas é um paciente, ela se perdeu na quantidade de medicamento que ela toma. É isso mesmo. Então, se eu puder tentar fazer um procedimento sem ser algo invasivo, sempre, eu acho que é a melhor opção. E é um cálculo que a gente vê que não é grande, ele é pequeno. E existem muitos cálculos que a gente consegue fazer com que o paciente expila ele, né? Que ele saia da cavidade bucal através do tubo. A gente não precisa colocar o paciente em risco, nada assim. Numa última situação, numa última circunstância, não conseguir fazer ali a remoção natural, digamos assim, do cálculo, aí a gente vai optar por buscar um procedimento um pouco mais invasivo, né? Então, por as duas situações. Mas olha o que é intrigante, né? Na anamnese lá, ela não falou de começo que ela tinha. Eu falei assim, mas eu preciso saber de tudo. Tudo que a senhora toma, tudo que é problema. Daí a sorte que a neta estava junto, que a neta é a cuidadora dela. A neta que acompanha. Do nome do medicamento, que super cuidadosa, sabia o nome de todos os medicamentos, não comercial, o composto, sabia tudo. E aí que ela levantou a lebre. Eu falei, não, a senhora tem que fazer, né? A senhora não vai, até porque não fazer infecção também é um foco para evoluir, de repente, com osteonecrose nas circunstâncias, é mais difícil, mas tirar o dente não é uma boa opção no seu caso. Aí o que a gente fez? Derrubaram. E o que foi que eu acho que a gente leva de lição, né, Cíntia, que a gente queria passar para os nossos amigos, até para os pacientes também. Primeira lição, que eu que sou endodontista, que a gente tem aquela mania de fazer uma anamnese rápida, né? Então, realmente, os pacientes mais debilitados, mais idosos, eles estão sendo realidade no nosso consultório. Então, anamnese detalhada, tá? Isso aí é uma lição, gente, diária que a gente tem que levar para a vida, tá? Segunda lição, de tudo isso aí, quem tem propriedade no assunto para falar, então a forma que a Cíntia falou, com segurança, explicando da medicação, fez com que ela entendesse a necessidade da manutenção do dente. Então, quando a gente tem segurança daquilo que a gente passa, e isso a gente só consegue através de conhecimento, a gente consegue convencer as pessoas do que é o melhor para ela, né? E outro ponto também, que a gente fica tão focado no dente, que algumas vezes tem paciente que vem aqui no consultório e a gente começa a olhar a região da mucosa, fazer um apanhado geral, e eles mesmos acabam falando assim, não, mas eu vim por causa desse dente, não é isso que você está olhando, a gente tem que explicar. Isso me choca, porque para a gente ver como que eles estão mal acostumados, né? Porque é uma rotina nossa realmente é fazer só aquilo que vem a indicação. Então, para os meus amigos endodontistas que estão aí, que vão assistir, eu sempre falo, tenha sempre um estomatologista para chamar de seu, para te ajudar, porque isso é muito importante, isso faz te destacar entre os outros. E outro, atinge o nosso objetivo principal, que é a saúde, né, Cíntia? A saúde do paciente. Sim, uma coisa que a gente enfatiza muito no que a gente até falou bastante lá na Oral Resolution. Isso, quanto é diferencial você conseguir chegar a esse ponto, conversar com o seu paciente. Tá? Eu vou identificar bem nesse caso, Van. Eu lembro certinho, eu estava lá na recepção, a hora que a neta da paciente ligou e falou assim, mas a doutora cobra consulta? É só uma avaliação.
Né? Aí a Leila explicou em detalhes, falou, olha, a questão é assim, a especialidade dela, a senhora vai ter que ver, ela vai ter que estudar, vai ter que falar muito do seu caso, vai ter que conversar, tanto que eu fiquei 1 hora com ela no consultório. Né? Foi 1 hora, porque às vezes, assim, nas histórias dela, por que será que ela tem tantas fraturas? Né? Por que é tão fácil? Poxa, ela deve ter uma osteoporose. E é comum em paciente mais idoso. Você vai puxando e vai linkando uma coisa com a outra, mas é tudo naquela conversa. Eu ainda, a minha ficha, eu sei que de repente na rotina de um consultório maior, tem uma demanda grande, mas a minha rotina, eu só não pego os dados de identificação. O resto, a anamnese inteira, sou eu que faço. Porque nessa conversa, a gente vai extraindo essas informações do paciente. E é nessa conversa que muitas vezes você consegue estar mostrando a qualidade do profissional que você é. Né? Então, você chegar e mostrar, olha, tem mesmo, tem que fazer desse jeito, por isso, porque... Aí eu expliquei para ela o que acontecia, né, de forma mais simples. Aí o osso vai acontecer. Então, essa dor da senhora pode se tornar algo muito maior. Eu não vou deixar, ainda brinquei com ela, falei assim, eu não deixo, eu amarro a senhora aqui, a senhora não vai tirar esse dente. Não e vai. A gente aqui, só como é a diferença de abordagem, né? Sim. Aqui, a gente ficou conversando e não. Foi bom, então, não, né? Tudo bem. Mas porque não é explicado o que ela queria, o que ela realmente precisava, na verdade, né? Com a verdade, mudou, ela entende. Então, a gente talvez se mania algumas vezes achar que o paciente não entende. O paciente entende. Basta você saber se comunicar com segurança daquilo que você está falando, não é? Sim, algo que é crucial. Essa conversa, a gente acha assim, eu via muito, e o pessoal cobrava bastante que queria mais essa parte de gestão, de como trabalhar. Gente, esse aspecto é fundamental, de você conseguir se comunicar com o paciente, sabe? Não adianta você ter somente um conhecimento técnico aprofundado. Então, eu tive que descer na linguagem dela. Né? Não adiantava eu falar para ela porque ocorre uma vasoconstrição na região dos vasos, que não adianta a gente fazer isso. Né? A ideia é que a gente consiga conversar com o paciente numa linguagem que ele consiga compreender, mas ao mesmo tempo ele entenda que sim, você é dotado de conhecimento. Você conseguirá proporcionar um grande diferencial recebendo o seu tratamento. Né? Então, vale a pena qualquer investimento. E o paciente, quando ele se sente seguro, por mais que seja uma pessoa mais simples e tudo mais, você dá as opções para ele poder conseguir te pagar e tudo mais, ele valoriza cada centavo. Ele pode ir num outro colega que vai virar e às vezes vai falar assim, ó, eu cobro metade do preço, mas se ele sentiu segurança em você, vai ser com você que ele vai fazer. Né? Então, eu acho que são pontos importantíssimos que às vezes a gente não dá tanto valor e depois não entende. Por que esse paciente não voltou? Né? Então, por que eu perdi esse paciente? Né? A endo ainda acaba, se terminou, a endo acaba sendo mais difícil, mas eu tenho certeza, mano, que os pacientes que vão aí indicam outros. Olha, eu já assisti vocês para outros procedimentos. E o que eu ouço assim, não, se eu tiver que fazer alguma outra coisa, é lá que eu vou. Entendeu? Mas é igual que o Paulo falando, comunicação é tudo, né? Então, para fechar, né, nossa conversa aqui, olha quantas informações a gente tinha para passar para todo mundo, não tinha como ser escrito, tinha que ser falado, né? Então, tem que ser nessa conversa mesmo, né? Para fechar, comunicação é tudo, Paulo colocou ali, então tenha segurança naquilo que você comunica com o seu paciente. Para conseguir segurança, você tem que estudar, você tem que se capacitar para conseguir ter essa segurança e passar essa comunicação. Avaliar o paciente como um todo. Vai lá no seu segundo ano da sua faculdade, volta tudo, né? Faça a anamnese, corrija, direcione a anamnese. Muitas vezes o paciente não está entendendo aquela pergunta que você colocou ali, não é? E olhe o paciente como um todo. E eu acho que, principalmente, a gente ter essa relação de companheirismo, de amizade entre os nossos colegas, para que a gente consiga se ajudar. Porque daí, vou repetir a frase, quem mais vai ganhar são os nossos pacientes. E a nossa classe também, né? Porque a gente conseguir mostrar uma união, que o paciente sinta, que a gente se conversa, a nossa classe da odontologia toda ganha, né?
Porque a tendência hoje que a gente vê do mercado de uma forma geral é cada um se especializar numa determinada área. E, gente, isso é real. Ninguém vai ser dotado de conhecimento de tudo. Não tem, não tem. Então a gente tem que aprender a ter essa humildade. Ao invés de você ir lá e falar uma besteira para o paciente, propor um procedimento desnecessário, pensando só nisso daqui, se isso daqui você fizer mal feito uma vez, você vai perder muito mais do que você ganhou fazendo esse procedimento de uma forma ruim. Então, o que é melhor? Olha, eu vou te indicar para o doutor fulano de tal, né? Porque é uma pessoa da minha confiança, e quem mexe com isso é ele. O que ele disser, está dito. Entendeu? Então, acaba passando essa segurança, mesmo que não seja da sua área. Né? Eu não faço os demais procedimentos lá na clínica. Nós temos todas as especialidades lá na Euroface. Mas eu sei quem são as pessoas que trabalham lá. Né? Eu sei, vai voltar lá para a Vânia, o Nando, para poder fazer a endo, eu sei a qualidade das pessoas que estão lá. Né? Então, essa que é a questão. Porque quando nós indicamos, nós estamos dando a nossa cara a tapa também. Sim, né? É verdade. Você indicou essa pessoa, né? Acaba sendo assim. Então, essa questão de conseguir trabalhar de uma forma multidisciplinar que nós falamos, ela deve ser real em todas as áreas. Né? A gente está falando aqui das especialidades da odontologia, mas, por exemplo, se a gente tivesse que fazer algum outro procedimento ou algo que fosse além, que requeresse uma parte mais aprofundada da avaliação da condição sistêmica da paciente, eu ia precisar conversar com o médico dela, né? Quantas vezes a gente precisa conversar com o fisioterapeuta, com o nutricionista? Conversar é a coisa. Falou tudo, Paulo. Comunicação tudo. Sabemos comunicar. Né? Então, nós devemos comunicação é tudo. Só pra... Obrigada por ter aceitado essa ideia que a gente teve, né? Foi muito legal. Tomara que outros meses, tá? E obrigada, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente, né, Cíntia? A gente vai disponibilizar depois, né? Muito legal. Foi a primeira, talvez, de muitas, né? De muitas. Se a gente pegasse meia horinha, soltar um caso que a gente sempre tem casos interessantes. Sempre casos legais. Né? Então, conversar, contar, eu acho que é algo bem legal para dividir com todo mundo. E professor, gente, professor tem essa missão, em compartilhar conhecimento. Isso a gente não quer guardar conhecimento pra gente. A gente quer soltar e dar uma coceira. Não dá de falar. Cíntia, obrigada, amiga. Beijo para todo mundo. O pessoal do Euroface ali também. A gente confia muito. A Adalberto, a Yara, a Elô, né? A Cíntia. A Dani tá com vocês também, né? A Dani Moleira. Tem um time grande. Mas eu gosto de todo mundo, mas eu queria destacar muito o trabalho da Cíntia e da Dani na questão da mucosite, né? Das pacientes quimioterápicas. A gente pode fazer uma outra conversando sobre isso. Vocês precisam conversar e espalhar isso para todo mundo, porque só a gente que acompanha o paciente que está passando por isso sabe, né? Tudo que pode acarretar e o conforto que vocês conseguem devolver para esse paciente. Então, estamos esperando a de vocês sobre isso, viu? Vamos conversar sim. Vou marcar uma hora eu e a Dani para conversar do caso lá. Sim, pode conversar. Nós usamos laser cultura, laser, de medicamentos. Olha, foi legal. Tá bom. Beijo, até mais. Obrigada pelo convite. Beijo, tchau. Tchau, tchau, gente. Tenha uma boa tarde, uma boa resto de trabalho. Tchau, tchau.